Nós vivemos essa transição para uma igreja em célula, aqui a gente chama de pequenos grupos, há um pouco mais de 3 anos. Então, quando realmente a gente transicionou a igreja inteira. Até então, a igreja em 2008 viveu o processo de começar os pequenos grupos, mas a coisa não aconteceu devido a várias dificuldades. E 1 ano e meio, 2 anos depois, aquilo se encerrou, os presídios fecharam. Continuaram alguns remanescentes, grupos por afinidade, continuaram se encontrando nas casas, mas a igreja não era um movimento da igreja. E aí, nesse ínter, eu cheguei aqui em 2014, e depois desse período aí de hiato, a igreja virou uma igreja de evento, e esse talvez seja o nosso grande paradigma de a igreja de Jesus. A gente acha que os eventos são importantes, e a gente gasta energia, dinheiro, né? E a gente não avalia muitas vezes. Não é que o evento é ruim ou bom, a ideia não é essa. É que a gente simplesmente faz. A gente se reúne uma vez por ano para fazer um calendário, né? E todo o esforço, seja ele humano, financeiro, é para se fazer evento, e muitas vezes a gente não avalia para onde estamos indo com tanto evento que é feito dentro da igreja. E em 2014 eu cheguei aqui para trabalhar junto com o pastor Marcelo, e aí a gente estava vivendo estava começando a viver, a retomar essa ideia de pequenos grupos ou de célula. E passamos 1 ano ali na Escola Bíblica Discipuladora. Existiam já algumas células e remanescentes, como falei, mas em 2016, depois de ter conhecido o DNA e tudo como uma ferramenta, a gente realmente decidiu vivenciar uma transição da igreja para uma igreja em célula, uma igreja com visão em pequenos grupos, entendendo que a missão da igreja é fazer discípulos, e essa é a missão deixada por Jesus para os seus discípulos. E esse é o grande desafio. E aí vem as crises e tudo que você possa imaginar e mais um pouquinho a gente teve que viver, porque transicionar quase 500 pessoas não é fácil, né? E aí nem todo mundo quer, nem todo mundo aceita, nem todo mundo fica. E aí, pastor, como é que é? E a gente que é pastor tem um sério problema, né? A gente não quer perder as pessoas, a gente só quer ganhar. E já dizia o John Nash, não sei quem aqui já viu esse filme antigo chamado Uma Mente Brilhante. O John Nash revolucionou a economia dos Estados Unidos com a ideia de que para ganhar precisa perder. Essa é a primícia do modelo econômico do John Nash no século passado. E ele ganhou um Nobel da Economia. Se você assistiu o filme, vale a pena assistir. É um filme que eu tenho em casa, né? Sabe aquele DVD da Americanas? Né? Eu comprei, eu e a Angélica, porque a gente foi impactado demais por aquele filme, pelas histórias do John Nash. Mas, voltando à ideia da transição, nós vivenciamos um processo de crises nessa transição. E os desafios que a gente tinha pela frente, em detrimento daquilo que Deus tinha para nós, certeza da visão que Deus estava dando para o nosso pastor, a gente precisava caminhar, vivendo os desafios que a gente tinha pela frente. Esse é o grande desafio de vivenciar as crises e vivenciar os desafios. Porque se Deus colocar no teu coração, você que é pastor de igreja, você que é líder na tua comunidade, se essa é a visão que Deus deu para o teu pastor, é a visão que Deus deu. Isso precisa ficar muito claro para a igreja. Não é mais um movimento, não é um modelo, não é se vai dar certo. Se Deus colocou no coração, é porque esse é o grande desafio de entender isso. Mas vamos caminhar aqui. Eu quero só compartilhar com você possa, quiser conhecer um pouquinho mais da gente, você pode entrar nas redes sociais aqui da IBG, IBG Oficial, né? Instagram.com/IBG Oficial, Facebook.com/IBG Oficial, YouTube e o www.ibg.org.br, e você vai saber um pouquinho mais da nossa dinâmica como comunidade que tem uma visão em pequenos grupos, que é uma igreja em pequenos grupos.
quero já compartilhar ferramentas para você. Esse livro foi talvez um dos pilares da nossa transição aqui. Quem já participou do DNA com a gente, esse é um livro de cabeceira para quem está transicionando. Né? Pastor Wagner, quando eu cheguei aqui em 2014, o Pastor Marcelo vai fazer 15 anos aqui na IBG esse ano, e ele estava voltando para uma visão em pequenos grupos, e em 2014, aqui tentando acertar, tentando ajustar, quando foi no final de 2015 nós conhecemos o DNA, e esse livro deixou as coisas mais claras e possível. Né? Pastor Wagner teve esse trabalho de tornar a transição para uma igreja em célula da forma mais prática, mais fácil, mais tranquila possível. Claro que na prática o desafio é individual, mas o livro nos ajuda a tornar a transição algo mais tranquilo do que a gente ficar quebrando cabeça, tentando de uma forma ou de outra e tudo mais. Então esse é um recurso que você precisa ter caso você está transicionando. O outro é multiplicação. É um livro mais rebuscado do pastor Roberto Botrel, que foi pastor de rede na Central de Belo Horizonte e hoje levou o DNA para a Europa. Você pode abrir lá de novo, por favor? Porque está desligando mesmo. E hoje o pastor Roberto Botrel levou o DNA e está abrindo uma central na Espanha. E tem feito conexões na Europa para que a visão celular também atinja aquelas igrejas ali na Europa. Então é outro livro, esse livro também é muito interessante, multiplicação, porque nós ainda vivemos, e eu digo isso porque nós vivemos aqui, ainda achamos que multiplicação é divisão. Eu tenho uma célula e eu comecei com 3 e agora ela tem 12 e eu vou fazer 2 de 6. Isso é dividir. Né? Entender multiplicação é entender e viver Mateus 28, 19 e 20. Vão e façam discípulos. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem a observar tudo que Jesus ensinou. E eu vou estar com vocês todos os dias. E aí aquela pessoa que foi discipulada, batizada, ela vai fazer com outra pessoa. Isso é multiplicação. E o Roberto Botrel vai te dar todas as ferramentas para lidar com essa multiplicação, que é uma outra crise que a gente também vive na igreja. Estamos lá todo mundo junto e a gente já está lá caminhando e cantando, agora vai ter que dividir, não, multiplicar, pastor. E eu não queria, porque agora a gente ficou tão amigo. Aí vem o Espírito Santo lá de Atos, faz uma perseguição na igreja e divide a igreja. Tinha 3.000, depois 5.000, ou ao contrário, e aí daqui a pouco aquela igreja está muito juntinho demais, aí o Espírito Santo, não, vamos dar uma perseguiçãozinha aqui para todo mundo entender que o bagulho não é ficar junto, é multiplicar. Esse é o grande desafio e de vivenciar a multiplicação. Esse é um recurso para você. E multiplicar é o sonho de Deus. Não foi à toa, segundo Hebreus, que Jesus não teve vergonha de deixar sua glória e vir se encarnar no ser humano. Porque o que Jesus veio fazer foi multiplicar o sonho de Deus. E ele começou com 12 e deu o Espírito Santo, foi para que o Espírito Santo viesse e derramasse aqueles 12, para que o trabalho daqueles 12 chegasse até nós. Então, multiplicação é projeto de Deus. Então, estar na igreja, ir para o culto, a teologia da minha mãe, eu brinco aqui na minha sala de CFC, eu tenho a teologia da minha mãe. Quando eu era adolescente, queria ir para a EBD de manhã, ela dizia, se Jesus voltar hoje, você fica. E aí eu quero fazer isso para minha filha, mas não dá, essa teologia aí já morreu, já falou. E porque a gente acha que tem que estar na igreja 24 horas por dia, mas o sonho de Deus é multiplicar, e a gente vai falar um pouco sobre isso, e essa crise também. Transição termina em algum momento? Você acha que a transição, uma hora chega? E assim, não, vivenciamos a transição, e agora está tudo certo, agora vamos só colher os frutos.
Ou você acha que a transição é permanente? Você, uma vez transicionando para uma igreja em célula, ou para um outro modelo que você, de Deus, você queira caminhar na sua igreja, mas aqui a gente está falando sobre célula, fazer discípulo, não só um modelo de igreja, mas modelo de Jesus para nós. Ela não termina, ela é um movimento, e eu preciso avaliar, eu preciso permanentemente entender essa transição. Esse é um grande desafio. Agora, o que significa crise para você? Segundo o dicionário, crise significa um momento decisivo, uma alteração repentina no curso de algo ou etc. Entender que essa transição que eu estou vivendo ou vou começar a viver, ela vai gerar crise. Como é que eu lido com crise? Hoje, se você tiver curiosidade, e aí é uma autocrítica, né? Porque eu também sou pastor, e é uma autocrítica porque a gente, quando é pastor, a gente tem uma tendência a ler só sobre teologia. Mas se você vai ler qualquer outra coisa, mercado financeiro, marketing digital, ou qualquer outra coisa do mundo corporativo, até porque, pelo menos nós batistas entendemos que o pastor, a grande maioria, o pastor é o presidente da igreja, então ele lida também com a instituição, e a gente lê muito pouco sobre o mundo corporativo, vai entender que crise hoje é fundamental para as empresas, para que elas não entrem no ostracismo, e o resultado de não ter crise também é o fato de procrastinar resoluções que a empresa precisa, ou no caso a igreja, precisa viver. Crise é fundamental na transição, mas a gente não quer ter crise, porque o brasileiro tem uma cultura de vivenciar a crise no curativo e não no preventivo, né? É quando o cartão estourou, é que a gente vai orar. E aí, se eu fosse Deus, eu ia dizer, mas quem gastou no cartão? Meu filho, quem foi que gastou na hora que não precisava gastar? E a gente, ai Deus, vou para todos os sítios de oração, todas as vigílias, todo não sei o quê, porque o devorador do cartão de crédito. E aí vem a crise, e na verdade quem foi o devorador fui eu e você. Mas a gente não planejou, a gente não antecipou a crise. A gente simplesmente trabalha, isso é uma cultura brasileira, a gente só trabalha a crise quando ela acontece. Quando ela está às portas ou quando a gente não sabe mais o que fazer. E aí é uma crise. O grande desafio é, se eu estou transicionando para uma igreja de célula, se eu estou vivendo a transição permanente, ou eu vou começar a transição, saiba, você vai viver crise. Vai dar trabalho. Esse é o grande desafio. E por que mudar? Né? Porque uma igreja, no caso aqui da igreja, por que mudar para uma igreja que trabalha de segunda a sábado, ao invés de fazer só sábado e domingo, que todo mundo vem aqui, come comida, se confraterniza, e aí é missões, e a gente levanta o dinheiro, nunca viu missionário na vida, só na fotozinha, não sabe se ele está com dor de barriga, se ele está com doença, levantamos o dinheiro e vamos para casa feliz da vida, porque ele fez missões. E aí, no dia que você conhece um missionário, ele está dizendo assim, olha então, eu estou doente, eu estou precisando de remédio, e aí gera uma crise, e agora a crise está forte. Esse é um grande desafio, e crise nós vamos viver mesmo. E ela vem, né, dando mais tratando um pouquinho da etimologia da palavra, ela vem do latim, o termo crise tem o mesmo sentido da palavra vento. Né? E eu acho muito legal porque Jesus fez uma comparação com todo aquele que é nascido do Espírito. Ele fala que é como um vento. Todo mundo sabe, todo mundo sente, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. E crise muitas vezes é assim mesmo. Você está aqui, está tudo bem, a coisa está acontecendo, de repente, essa é a ideia. E vai acontecer mesmo. E vai acontecer mesmo. Não ache que não vai acontecer. Então o grande desafio é como é que eu trabalho as crises, porque elas vão vir. Como é que eu me preparo para as crises? Elas vão vir. Né? O grande desafio é esse.
Eu quero transicionar, eu agora vou dar um outro passo. Eu vou quebrar paradigmas. E uma das coisas que eu queria muito falar sobre isso nós ouvimos muitas críticas, né, no início. Vamos virar G12, vamos virar lá, né, Comunidade da Graça é aqui, vizinho da gente, e não sei o quê, e aí um monte de comparação, e a gente não quer virar nada. A gente só quer vivenciar o Evangelho de Jesus que a gente esqueceu. E quando a gente montou o nosso planejamento estratégico para os 5 anos, que vai concluir agora no ano que vem, uma das coisas que a gente retomou foi o que a igreja em Atos fazia. Né? E desculpa, Tiago, estou vendo que você está aqui, eu gosto muito de citar o Tiago, porque ele foi meu aluno no módulo 4. E o Tiago, quando a gente estava falando lá sobre igreja em célula, a gente mostrou em Atos que a igreja de Jesus se reunia no templo nas casas, o Tiago falou assim, mas isso não é um negócio novo que vocês inventaram aí? Aí eu, não, está na Bíblia. Pelo amor de Deus, o negócio está na Bíblia. Só que a gente não fazia. E aí vai gerar crise, porque a igreja acha, a comunidade acha que ela está vivendo os sonhos de Deus, o projeto de Deus, que ela vem para a EBD, de manhã, ela vai para o culto, ela vem para todas as celebrações, ela está em todos os ministérios, ela não fica nem com a família dela, porque ela está com todos os ministérios da igreja, porque aí eu trago a memória da minha mãe e a teologia da minha mãe, que com certeza foi a teologia que minha avó ensinou para ela. Se eu não estiver na igreja, Jesus voltar, eu vou ficar. Então eu fui inventando um monte de coisa dentro da igreja. E aí o que acontece? Eu começo a perder a minha família. Que a gente costuma dizer que é o nosso primeiro campo missionário. Mas a gente não tem tempo para ficar com a família. Como é que eu vou compartilhar Jesus com a minha família se eu estou fazendo coisa na igreja? E essa é uma autocrítica porque eu trabalho na igreja. Essa semana aqui mesmo, para a coisa acontecer, que teve um dia que eu tive que sair daqui 4h30 da manhã. E a minha filha, minha esposa com a minha filha ficaram em casa. Essa é uma autocrítica. Como é que eu lido com isso? E aí o grande desafio é entender que não é simplesmente um modelo, não é porque está na moda. O que nós vivemos aqui, e a gente quer compartilhar com você, é que a gente fez o esforço de voltar para a Bíblia. E pensar que a igreja, que foi gerada pelo Espírito Santo, alinhado os dois, ela se reunia no templo, nas casas. Ela tem a simpatia do povo. Ela partia o pão de casa em casa e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então como é que a gente faz isso? Como é que a gente agora vai entender uma igreja que se reúne no templo, nas casas? Como é que a gente agora vai viver uma igreja que celebra no templo e nas casas? Como é que a gente vai viver uma igreja que vai pregar o evangelho para o não crente se a gente só lida com o crente? Quando a gente estava vivendo essa transição aqui em 2016, eu cheguei no pastor Marcelo, sentei no gabinete dele e disse assim, estou pedindo minha demissão, porque eu não sei fazer isso. Como assim? Eu disse, olha, eu nasci na igreja, eu sou 3ª geração de batista. Eu sou batistossauro. Eu sou 3ª geração de batista. Eu nasci na igreja, vou fazer 42 anos. Eu tenho quase 43 de igreja. Minha mãe, lá de Londres, de onde eu vim, porque vocês já perceberam meu sotaque, minha mãe me levava no busto. Eu tenho mais tempo de igreja do que eu tenho de vida. Porque eu já ia para a igreja antes de nascer. Eu só tenho amigo crente. E para piorar, eu trabalho na igreja. Minha mãe vai gerar quem? Aí gera crise. E eu disse, pastor Marcelo, não sei fazer isso, vou para uma igreja do meu perfil, porque tem perfil para eu trabalhar. Eu formei em música, Seminário do Norte. Lá de Londres. Não é qualquer seminário. E aí Deus disse, não, eu quero você na ZL, é aqui mesmo que você quer que eu quero você. E aí vem as crises. E aí a gente decide ficar por vontade de Deus, não minha. E aí eu fecho o PG, só tinha crente, Aqui a minha fama aqui na igreja é que eu não gosto de crente no meu PG. Porque crente atrapalha mais que tudo, A Amanda está com essa crise comigo lá em casa agora, manda o rápido. Porque eu estava vendo um processo discipulado, comecei um PG, eu, minha esposa e minhas filhas.
De repente tem um casal espírita dentro da minha casa e eu, na hora de compartilhar, eu deixei de falar sobre a fé dele. Os crentes ficam loucos. Pastor, você não vai falar nada ou não? Porque se eu quero que ele respeite minha fé, eu tenho que respeitar dele. Mas a gente já vem com a espada aí. Né? Porque eu ouvi o crente virar no meu PG e dizer assim: você não sabe o que eu estou falando. Para um cara que é espírita, ele vai voltar? Nunca mais. É óbvio que não. E aí, crise. Né? A Rita ali, ela viveu essa crise com a gente também lá. Esse é um grande desafio. Abrir a minha casa para um cara dar um banda, lascou. Minha mãe dizia assim: você não passa nem na porta. Os amiguinhos da rua não podem. Aí agora eu tenho que colocar o cara dentro da minha casa. Aí crise. E estão em crise. E aí, e Jesus fazia como? Jesus chegava para o discípulo assim: vamos ali na minha igreja. Era assim que ele fazia? Viu o cara em cima da hora, desce aí que eu vou comer na tua casa. Eu disse: nesse aí, não vale nada. Não é nesse mesmo que eu vou comer. Vamos. E não é eu não, é uma cambada de gente que vai comer aí. E aí quando Jesus entra na casa do cara, o que é que acontece? Salvação, mudança. Sabe? E esse é um grande desafio. Crise. Crise. A gente quer viver isso. Esse é o grande desafio. Vai gerar crise, irmão. Pergunta se eu tenho crise. Todas. Porque o que eu queria era trazer o menino aqui, né, ali no mal, na igreja, o pastor Marcelo fazer o apelo domingo, ele vinha chorando aqui, glória a Deus, eles se converteram. Não acontecia. Ah, lascou, o que é que eu faço? Porque eu só sei fazer assim, trazer para a igreja, o pastor faz o apelo e ele vai para frente. Não é assim? 42 anos sempre foi assim. E agora? Como é que eu faço? Não era, não foi. E um ano, e os caras perguntando: e como é que é isso? Sim, mas vocês não fazem nada. Porque ó, eu dou cesta básica para o pobre e vocês. Vocês dizem que vão para o céu, mas não fazem nada. Eu olhar para eles assim: mas não faz nada mesmo não. Você não faz mesmo. Vai dizer que faz? Ministério da sopa. Irmão, o cara precisa de Jesus e você só quer dar sopa para ele. Porque, e aí eu chamo isso de espiritismo gospel. E aí eu disse para ele: não, eu faço, eu tenho que fazer porque eu sou salvo, eu não faço para ser salvo. Agora eu sei conversar com uma pessoa sobre fé. Sobre a minha fé, eu estava conversando isso essa semana no nosso velho. Eu sei falar do Deus que eu conheço? Ou eu simplesmente só sei chamar para mim com o evento da igreja? Crise. E a gente vai ter que reaprender muita coisa. Na crise. Esse é um grande desafio. Quero conversar em trios. Eu quero fazer uma dinâmica aqui. Nós temos um grupo bastante grande. Se você puder, entre 3 e 4 pessoas, tem essas 3 perguntas aqui. Eu queria que você se reunisse aí com o que está perto de você. Aproveita que as cadeiras não está pregada, né, no chão. Você pode virar aí para quem está atrás, quem está na frente. E eu queria que você, nessa conversa aí, fizesse essa dinâmica aí. Quais as maiores crises que tem enfrentado hoje? E você vai responder aí entre vocês. Qual é o impacto dela sobre a transição, na minha opinião? E a terceira é: no que se refere à minha igreja, preciso realmente de ajuda para... E aí, vou dar a você 5 minutos. É tempo pra caramba. 5 minutos para você virar aí e responder essas 3 perguntas junto com quem está perto de você. Não vira para lugar nenhum. Ela vai ficar aqui na tela e sempre que você... Para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar os que eu posso e sabedoria para discernir a diferença. Ok, 3 coisas interessantes aqui: crise, perigo e oportunidade. Quero só voltar aqui na oração: Deus conceda-me serenidade para aceitar, coragem para mudar e sabedoria para discernir. Tá? E aí, 3 coisas são bem interessantes quando a gente lida com crise. Oportunidade, perigo.
É uma oportunidade? É uma oportunidade. Nós iremos mudar para algo novo, fazer coisas diferentes. São oportunidades. A gente precisa encarar dessa forma. Mas a gente também precisa lidar com os perigos que vão vir, ou que possam vir, das crises. Esse é um grande desafio. E uma das coisas que eu quero... Mas desligou de novo aí. Dá para ligar o PowerPoint aí, por favor? E aí eu quero tratar algumas crises que talvez você teve ou vai ter na transição. Tá? Deixa eu colocar aqui no slide. Mas a primeira dela é a teológica. Né? Esse talvez seja um grande desafio da crise. Pastor, mas isso é bíblico? Isso não é um modelo? Isso não é um modelo lá de Manaus? Isso não é um negócio lá da Coreia? Né? Isso não é um negócio que inventaram lá na Colômbia? A questão é, o que está na Bíblia? Uma das coisas que, nesse planejamento estratégico que nós vivemos aqui, é entender que os nossos valores, isso é a primícia dos nossos valores, só não está passando aqui. Não, tem que passar aí. Está passando aí? Não está? Sério? Uma das coisas que foi pertinente na nossa transição e quando nós decidimos fazer esse planejamento estratégico é nós continuaremos sendo uma igreja bíblica. Até porque, como denominação, isso é um fundamento para nós. Né? Tudo que fizermos, para onde nós formos, precisa estar pautado na palavra de Deus. Né? Se formos trabalhar a visão da igreja, ela precisa estar pautada na Bíblia. Se aquilo que nós formos fazer aqui, seja de evento ou seja de qualquer outro movimento, precisa estar pautado na Bíblia. Né? O que é ensinado na nossa escola de líderes precisa estar pautado na palavra de Deus. Aquilo que é trabalhado nos pequenos grupos precisa estar pautado na palavra de Deus. Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Outra coisa que eu gosto muito de fazer essa comparação, porque eu venho de uma cultura, né, onde eu lembro do meu avô materno, depois que foi demitido, ele era tecelão, e depois de se aposentar, aliás, ele abriu uma barraca, lá chamada barraca. Ele pegou a garagem da casa dele e foi vender bala, bebida e tudo mais. Bebia mais do que vendia. Mas uma das coisas que... morreu de cirrose, infelizmente. Uma das coisas que eu vi e cresci vendo é que meu avô não tinha aplicativo de celular. Meu avô não tinha computador para gerar a nota fiscal, ele tinha um caderno. Que as pessoas chegavam lá, compravam, ele anotava no caderno e dia tal, o dia que a pessoa falou que ia pagar, a pessoa ia lá e pagava. Né? E uma das coisas que eu gosto de fazer essa comparação é que se você quer realmente conhecer o caráter de Deus, se você quer conhecer as promessas de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. É a palavra de Deus que mostra quem Deus é de verdade. E o seu caráter e os seus valores. Então, primeira coisa que gera em nós... É só aqui que não está funcionando. A primeira crise em qualquer mudança que a gente quer viver está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa trabalhar nessa crise é porque as pessoas vão te questionar. A diretoria da tua igreja vai te questionar. Teus líderes vão te questionar. Os membros da igreja vão te questionar. A questão é, se está fundamentada na Bíblia, não tem discussão. É bíblico. Eu quero viver ou não. E o grande desafio, e uma das crises que nós vivemos é, nós não fazemos discípulos mais. E a gente acha que ir para a igreja, fazer 300 milhões de coisas na igreja, vai levar a gente para o céu. E de fato é. E quando é que isso aparece? Quando tem crise.
Quando você fala para o irmão, diz assim, não, irmão, agora o irmão não precisa mais tocar no louvor, o irmão agora vai ter que fazer discípulo. Não, mas o que eu sei é tocar. Eu disse, então. E que foi exatamente isso que Deus fez comigo. Eu disse, não, Senhor, eu sou formado em regência coral. Mas o coral aqui só canta uma vez por ano, e agora? O que me resta? E aí vem a crise, eu não sei fazer. E o quanto eu li a Bíblia ao ponto de Deus me mostrar que a minha missão como crente em Jesus não era edificar a igreja, porque é assim que eu fui, a minha escola, e aí tem todo um contexto, não só denominacional, mas de comunidade, me ensinou que o meu ministério vai edificar a igreja. O ministério do louvor, da música, vai edificar a igreja. Aí eu leio um texto na Bíblia de Jesus dizendo assim, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Você faz discípulo. A sua missão é ir e fazer discípulo. E aí vem a crise. E aí eu tenho que reler a palavra de Deus para ressignificar o Evangelho e a missão de Jesus em mim. E dizer realmente, nesses mais de 40 anos na igreja, eu não fui discípulo. E aí vem as crises teológicas, porque a gente quer, conseguiu? Legal. A gente quer justificar, ficar no lugar que estamos, muitas vezes, inclusive com o versículo bíblico. A questão é, está no contexto? Está a palavra de Deus? E aí quando a gente vai ler João 15, Jesus fala, eu sou a videira, meu pai é o quê? E nós somos o quê? Aquele que não dá fruto, o pai faz o quê? E aí serve só para quê? Fogo. E aquele que dá fruto? O pai poda para que dê mais frutos. E ele fala para os discípulos, vocês já estão limpos pela palavra. Então, primeira crise que eu tenho é a teológica. E aí, na palavra de Deus, que é o fundamento da nossa teologia, Jesus diz assim, olha, vocês precisam dar frutos. Agora, sem mim, vocês não podem fazer nada. E esse é um grande desafio, porque quando você muda a igreja de um lugar, da zona de conforto, né? Eu sigo um cara na internet, que ele fala que zona de conforto é igual, eu vou usar uma palavra bonita, né? É igual ao estrume. Obrigado. É igual ao estrume. A gente fica lá agarrado com ele, é quentinho, está fedendo. Mas eu estou tão acostumado, é quentinho, sabe? Então não me tira daqui não. Mas você precisa sair daí, o negócio tá ruim, tá podre. Não, mas eu já estou acostumado com ele. Ó, já estou tanto tempo sentindo esse cheiro, que também me faz, né? É um cara, ele não é cristão, é um cara de mercado, de educação. Ele tem uma startup de educação. Mas o grande desafio é sair da zona de conforto. E agora, eu faço o quê? E aí a primeira crise, talvez, que a gente tenha como igreja de Jesus é a crise teológica. Se está ou não na palavra de Deus, se é bíblico ou não, se é simplesmente um movimento, é uma modinha do momento, né? Porque alguns de nós, muitos de irmãos da igreja, e eu, até para provocar mesmo, essa é uma das coisas que, para mim, eu acho muito positivo no sentido de fazer a igreja pensar, né? E essa foi uma postura que eu decidi tomar como pastor, porque a gente foi criado numa escola de pastores que sempre tem resposta para tudo. E isso, para mim, faliu. Porque o que a gente fez? A gente infantilizou a igreja. Né? E aí, desculpa, Amanda, fazer uma referência a você. A Amanda chegou aqui na nossa igreja, a Amanda e o Rafa voltaram para Jesus. E a última coisa, a Amanda veio me apresentar um projeto, era para ser uma reunião de 1 hora, durou a tarde inteira. E eu terminei minha conversa dizendo para ela assim, para de chamar o povo para a igreja. E ela assim, como assim, pastor? O povo precisa de Jesus primeiro. O povo precisa de Jesus. E isso é uma crise teológica. Porque a gente ainda traz restícios do nosso período romano. Fora daqui não há salvação. Então a
frase célebre romana. E que a gente internalizou isso. Fora da igreja não há salvação. Tem sim, porque a salvação é Jesus. Quem leva a salvação para o povo é a igreja. Ela leva, ela não traz. Aí o que acontece? As pessoas chegam aqui, sem Jesus, começam a fazer coisas, sem Jesus, e aí eu vou ver a minha teologia, na minha teologia que eu creio, Jesus fala, sem mim, vocês não podem fazer nada. Aí já é uma crise. Esse é o grande desafio de entender a nossa crise teológica. Preconceito, né? Qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico, né? Sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio intolerante. Então a primeira coisa que as pessoas têm é preconceito. Eu não sei o que é igreja em célula, nunca vi, o que eu sei é só de ouvir falar. Então eu já crio um preconceito. Essa é a primeira coisa. Então eu não sei quem é você, né? A gente viveu agora um momento na denominação, desculpe fazer esse comentário, mas vou fazer mesmo, porque é uma autocrítica, eu estou falando de mim mesmo. Essa é a fase. Nós vivemos agora um episódio de preconceito muito horrível, né? Em vários aspectos na nossa denominação, no evento do Despertar. E você pode até concordar, isso faz parte do nosso pluralismo batista, se você é batista. Agora, uma das coisas que é também premissa batista é dialogar. O grande desafio é que nós já agimos com preconceito. Nós simplesmente, por opiniões de internet, nós decidimos desconvidar 2 palestrantes para o Despertar Nacional, baseado no preconceito. E isso é uma autocrítica, irmão. Né? E aqui eu não sou de esquerda nem de direita. Porque já me perguntaram, você é calvinista ou arminiano? Aí eu sempre cito o refrão de um hino do cantor cristão. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Eu não sou de esquerda nem de direita. Eu sou de Jesus. E o meu Jesus faria o que numa situação como essa? Essa é a grande pergunta. E a gente vive um período de crise dentro da igreja. E qualquer coisa que você falar hoje, você é de lá de cá. Você nunca é de Jesus, pelo amor de Deus. Agora, preconceito se age quando eu simplesmente, deliberadamente, sem conhecer, digo, isso não presta. Que foi exatamente o que eu fiz há 3 anos atrás. Chega o pastor Marcelo e diz assim, isso não é meu perfil, eu vou embora. Calma. Por quê? Porque qual foi o soco na boca do meu estômago? Quem foi que você já trouxe para Jesus? E aí eu olho para 40 anos de igreja e falo, ih, fedeu. Esse foi um soco que eu levei no estômago. E as minhas primeiras crises eram teológicas. Quando eu cheguei aqui na IBG, vim de uma igreja muito tradicional da Zona Oeste, como falei para você, sou formado em regência coral no Seminário do Norte, e vim ser pastor de adoração aqui. No meu terceiro mês de IBG, quem entra nas águas do batismo aqui é o Paulinho, não sei quantos de vocês tiveram lá, oportunidade de ir lá na Rede Volts lá com o Paulo. O Paulo só não tem tatuagem no rosto. E o Paulo estava se batizando aqui. Alargador, e a gente tem amanhã, se você tiver a oportunidade de vir aqui, você vai ver festa, e camisa preta ali igual da Vivi, tal. E eu tinha 3 meses aqui, eu morava lá no Limão, e eu fui para casa assim, Senhor, e olha que belozinho, quando a gente vai cantar? E a beca branca, Senhor, e agora eu faço o quê? Senhor, ele não tirou nem o alargador para entrar no batistério. Essa foi a minha crise. Crise teológica. Né? E para mim era teológica, por quê? Porque criamos uma estética. E sacralizamos a estética. Tem que ter órgão desse lado e piano desse lado. Isso é uma estética sacralizada. Né? Um irmãozinho aqui da igreja chegou para mim e perguntou, pastor, você é santa? Eu disse, não, ele quase infarto. Irmão, isso é um pedaço de pão, suco ruim danado que deu vago. E eu virei para o irmão e disse assim, aí ele falou, eu estou falando uma heresia? Eu disse, não, mas eu como pastor não posso dizer que essa cadeira é santa. Porque senão as pessoas vão se ajoelhar nela. Foi assim que eu fiz com o piano, vamos só consagrar o piano. Ninguém consagra instrumento, meu irmão, a gente consagra a vida.
Mas isso é uma crise teológica. E a gente vai viver na transição. Sacralizando as coisas. Se eu disser que essa cadeira é santa porque está na igreja, as pessoas vão se ajoelhar nela. Isso é romano, irmão. Santa Ceia é transubstanciação. A gente não acredita nisso como protestante. Agora a gente não quer saber disso. Crise teológica. Sede santos vocês, porque eu sou santo, diz a palavra de Deus. Agora, quando a gente se junta, naquele momento de lembrar o Cristo que deu a vida por mim, isso é a importância da ceia. Mas a gente não. A gente continua dizendo, não vem para a Santa Ceia, irmão, porque senão no mês que vem o irmão está em pecado. E o irmão, se não comer, acha que vai passar a semana inteira. Crise teológica. E aí ele não fala de Jesus para ninguém, mas acha que vai ser a ideia do Antigo Testamento. Eu levo meu cominho lá uma vez por ano e pronto, o resto do ano eu faço o que eu quiser. Por quê? Porque eu já remi o meu pecado. E a transição é permanente. Primeira coisa que a gente tem é crise teológica. E aí a gente vai gerar preconceito mesmo. Sabe por quê? Porque as pessoas não leem. Por isso que a gente veste a escola de líderes. Por isso que nessa transição precisa acontecer uma escola de líderes. As pessoas precisam saber o que é o Espírito Santo. O que é a Trindade. Gente, a gente crê na Trindade. Ah, é difícil então, mas é porque é para crer, não é só para explicar. Sabe, não é esse papo de água, gasoso, não sei o quê. Sabe, pelo amor de Deus, nós cremos na unidade de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito, como Paulo fala. Mas as pessoas vão vir com crise teológica, elas vão perguntar, esse negócio é de Deus? Esse negócio de agora de célula aí que está na sua casa e tem que multiplicar, eu sou obrigado a multiplicar. Não, você não é obrigado a nada. Agora, o grande desafio é, quais são os frutos que eu vou apresentar para você não? Porque a gente ainda acha, muitas vezes como membro de igreja, que esse sangue vai vir da mão do pastor. E se engana, filho. Mateus 24. Quando chegarmos lá na presença do Senhor, você vai dizer assim, quem é tu? Não, fui líder de célula. Aonde? Aonde que eu nunca te vi? Quando eu estava com fome, preso. Não, pastor, mas eu estava fazendo efeito de multiplicação. Olha, eu estava fazendo festa brasileira. Organizei tudo, fiquei até de madrugada montando as coisas. Assim. Não conhece não. Esse é um grande desafio. Quem vai nos poldar? A palavra de Deus. Quando as pessoas dizem, pastor, isso não é bíblico não. Tá bom, senta aqui. Senta aqui. Vamos ler aqui, vamos ler Jesus, o que é que ele fala, qual é o modelo de discipulado dele. Ele comia com quem? Jesus conversava com quem? E eu, como Batista ou Saulo, provavelmente ia desconvidar Jesus. Porque ele é o cara que conversa com os outros no barzinho. Sabe, preconceito. Preconceito. Esse é o grande desafio. A gente vai ter que lidar com isso. Primeiro, as nossas crises vão ser teológicas, sim. Você está fundamentado na Bíblia? Que Deus está colocando no teu coração, Ele mostrou na palavra dele, porque a palavra é dele. A palavra é dele. Se Ele mostrar na Bíblia, lá, se está escrito na Bíblia, faça evento pra caramba, campanha de missões. Né? Uma vez eu estava no café de integração, uma irmã chegou para o pastor Marcelo e perguntou, eu percebi que vocês não fazem campanha de missões, né? A gente é batista, né? Campanha lá em março, mundial, julho, nem lembro mais, estaduais, setembro, nacionais. E aí o pastor Marcelo, não, a gente faz todo terceiro domingo. Como assim? Porque aqui a gente conhece o missionário, sabe quem ele é, chama pelo nome, sabe o zap dele, conversa com ele, sabe a dificuldade dele. Para nós, missionário não é um boleto. Essa foi a resposta que o pastor Marcelo para nós. E aí é uma quebra de paradigma. Mas vocês não são batistas? Sim, somos batistas. E pela pluralidade de sermos batistas, a gente quer conhecer o missionário, que a gente investe nele. Saber o nome dele. Mas aí vem uma crise teológica. Que as pessoas acham que é teológica. Esse é o grande desafio. E aqui eu não estou indo para os extremos. Eu só estou dizendo como a gente entendeu como comunidade, como a gente quer caminhar. A igreja que faz campanha continua na glória de Deus. Não existe um é certo e o outro é errado. A ideia aqui não é essa. A ideia é que quando nós decidimos sair da zona de conforto, as crises vão aparecer. Quanto eu estou fundamentado na palavra de Deus para viver as nossas mudanças.
Porque as crises vão vir. A gente vai ser questionado por um monte de coisa. Um monte de coisa. Um monte. Não se engane. Crise das mudanças. Não é a espécie mais forte que sobrevive, tampouco a mais inteligente, mas sim a mais adaptável às mudanças, disse Charles Darwin. Nossa, pastor, que heresia, né? Um cara que vai contra o criacionismo, blá blá blá. Uma das coisas que eu costumo dizer é que a minha geração, talvez seja a geração de 40 anos, seja uma geração mais híbrida que vai existir nos próximos anos. Por quê? Porque eu ainda sou do orelhão de ficha. Né? E quando eu olho para minha mãe, agora que ela vai ter um smartphone, que até então ela tem sabe da cobrinha? Aquele celular da cobrinha. O único jogo que tem era da cobrinha. Né? E o grande desafio é que a minha geração sofreu muitas mudanças muito rápidas. E a gente teve que absorver todas elas muito rápido. Né? Ao ponto de você não tem Facebook? Não, tem Orkut. Orkut? Fui da ficha, fui do cartão, depois do telefone em casa, porque o meu sogro vendeu 2 telefones dele para comprar a casa que ele tem hoje. Porque não era concessão, era propriedade. Né? E a gente ainda tem essa cultura. Vamos comprar casa para alugar. E aí chega o cara no mercado e fala assim, você é idiota, ninguém vai comprar casa para fazer dinheiro. Mas se comprava telefone para fazer dinheiro, se comprava carro. Carro era propriedade, isso mudou. O brasileiro adora um carro, não sei o que. Aí você compra pega um financiamento, um carro que custa 40, paga 80 e quando tira o carro vale 20. E a gente está animado porque vai sacar o dinheiro do FGTS. E a gente não sabe o que fazer com esse dinheiro. Não, vamos pagar dívida, né? Porque o brasileiro sabe fazer dívida. A questão é, a gente precisa entender e absorver as mudanças porque o mundo mudou. Novidade. E muda muito rápido agora. Agora é rápido. E aí, você chega para falar do evangelho para alguém e a pessoa, poxa, de papel ainda? Fala aí o versículo. Ué, mas ela estava vendo mais que eu, ainda estou procurando aqui. Sofonias. Né? Sofonia que ninguém nunca lê. Para achar revista. A questão toda é como eu lido com as mudanças. Então quem vai lidar melhor com as mudanças é quem se adapta mais rápido. Quem entende que as mudanças são vindas do Senhor para nós. Elas são fundamentadas na palavra de Deus. Ah, mas olha, mas é porque não vou entrar nesse assunto. E o grande desafio é, sabe aquela coisa, não, porque, sabe, será que a placa vai gostar? A questão é o que Deus quer para nós. Para nós como igreja. Está na Bíblia, está na palavra dele, eu não estou fazendo nada que não esteja na Bíblia. Agora, quanto mais devagar, eu brinco, mais uma vez fazendo a autocrítica, né, da minha denominação, e eu gosto muito de fazer isso, por quê? Né, as pessoas, quando chegam para mim, não, porque lá na Assembleia, eu nunca fui à Assembleia, então não faço ideia do que é ser Assembleia. Ah, porque lá na Metodista, eu nunca fui metodista, eu sou batista. Então as minhas autocríticas têm que ser da minha denominação. Não entenda que eu estou falando mal, mas é uma autocrítica. Né? Eu costumo dizer na música, por exemplo, nós somos retardatários. Né? Quando a música já lançou nos Estados Unidos, já tem tradução, a gente mete o pau, aí daqui uns 2 anos está cantando a música na igreja. Fiz isso anos. Eu fiz isso anos. Ah, porque essa letra não é teológica. Ah, porque essa letra não é bíblica. Ah, porque essa daí então traduz, caramba. Então pega você e faz tradução, foi o que eu fiz. E aí teve uma época aqui que eu quase criei uma overdose de traduzir música. Lançava nos Estados Unidos, traduzia. E aí o povo da igreja, aqui na IPG, falava, pastor, essa música não tem no YouTube, não sei porque eu traduzi. Ah, essa música eu só vi em inglês, eu tinha porque eu traduzi. E o grande desafio é, quanto mais
mais eu me adaptar às mudanças, mais rápido eu vou assimilar e vou colher os frutos. Quanto mais eu entender que isso é de Deus para mim, quanto mais eu postergar a possibilidade de abrir a minha casa para que o meu vizinho, que talvez frequente de sexta-feira o centro espírita, mas na quinta-feira ele vai na minha casa, quanto mais eu me abrir para isso, mais rápido eu vou entender e me adaptar à mudança. E quando ele chegar na minha casa, ele vai encontrar Jesus. Ele até vai dizer assim: nossa, vocês têm uma áurea, né? Tem mesmo. Vocês têm uma luz. Eu digo: Jesus falou que ele é a luz de onde? Do mundo. Acabou, meu irmão. Ele acha que é qualquer coisa. Sabe, ele vai dizer: vocês são médium? Não, sou raio. Médium não, raio. Mas a gente já fica assim: ai meu Deus, o cara vai falar de espiritismo na minha casa e não sei o quê. Meu irmão, abra a sua casa. Agora, a primeira coisa que a gente recomenda: consagre a Deus a sua casa. Porque muitas vezes né, eu nunca lembro quem é Marta, que era Maria, mas a gente normalmente é daquele que quer limpar. Hoje vai ter PG. Limpa a casa enquanto a outra está lá, assim, perto de Jesus. Assim. E a gente está preocupado em limpar a casa. E aí quando a pessoa chegar, nossa, está tudo limpo, cadê Jesus? Sabe, consagra, porque a pessoa quando entra, caraca, tem uma atmosfera diferente. É isso mesmo, tem mesmo. O bagulho aqui é louco. O bagulho aqui é louco, meu. Glória a Deus. Você entra aqui, o negócio é Jesus. É Jesus. E quanto mais eu demorar, mais eu vou me adaptar, eu vou demorar a me adaptar, eu vou demorar a colher os frutos, eu vou demorar a viver aquilo que Deus quer que a gente viva. E eu vou cultivando as minhas crises, porque o foco agora está na crise. A crise, ela precisa gerar uma oportunidade, porque senão vira um perigo da gente viver na crise. Ela precisa gerar em mim oportunidade, ela precisa gerar em mim uma proatividade para que eu possa colher os frutos que Deus quer produzir em mim. Porque o grande desafio, a gente aprendeu isso aqui com o pastor lá acho que o Sami, lá da Central, quando ele veio aqui, ele disse: olha, nós somos o ramo. Ramo não dá fruto, o que dá fruto é a árvore. Agora, é pelo ramo que o fruto dá árvore. Se o ramo não está lá, ele perdeu a oportunidade de vivenciar o fruto que a árvore vai dar. Esse é o grande desafio. Então, quanto mais rápido eu me adaptar, melhor. Nada é permanente, exceto a mudança. Nada é permanente. Inteligente é a capacidade de se adaptar à mudança. Né? Até agora eu só dei frase de ateu, né? Mas é isso mesmo, para te provocar a mudar. Desculpa. A mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão com certeza perder o futuro. E aqui eu quero dar um destaque a isso, porque eu tenho uma teoria que é a teoria do armário de Nárnia. Você já assistiu as Crônicas de Nárnia? Ou já leu o livro do C.S. Lewis, né? Teólogo, cristão. Mas a minha teoria é que nós, crentes, passamos a semana inteira no século XXI e no domingo entramos no armário de Nárnia e vamos para o reino encantado, né? Como tivemos aqui na IBF, o reino dourado, e lá vivemos de um passado que não volta mais. Mais uma vez uma autocrítica, porque na hora de eu estou fazendo discipulado com um irmão que se converteu na minha casa, e eu leio a Bíblia todo dia com ele. Isso eu aprendi com o João Vitor, que é o nosso preletor. E como é que eu sei que ele está lendo a Bíblia inteira? Aquele capítulo que a gente se propõe naquele dia. A gente manda pelo WhatsApp o texto que a gente lê. A gente escreve, não é tipo assim, copiar da Bíblia e colar. Escreve o que entendeu do texto bíblico. Qual o tempo que eu tenho para encontrar a pessoa uma vez, que seja por mês, sentar e dizer: eu vou te ensinar a Bíblia? O cara trabalha domingo a domingo. Chega em casa, é dono da própria empresa, chega em casa todo dia 11 horas da noite. Como é que eu faço isso?
E aí eu tenho que ir para o século XXI. Eu tenho que usar os recursos do século XXI. Para que a palavra de Deus encontre lugar na vida dessa pessoa, que acabou de nascer em Jesus. Se eu ficar lá, não, agora eu vou fazer só na praça, não dá mais. Porque, irmão, você já parou para pensar por que a gente não entrega mais folheto? Já parou para pensar? É óbvio, toca bueira lá na cidade. Porque as pessoas não lêem e jogam fora. É verdade. Estamos no século XXI. Mais pessoas no mundo. Menos educação. As pessoas pegam o papel, joga fora, toca bueiro, quando chove, tá a gente saindo de bota. Agora mesmo minha cidade está lá, cheia d'água. Passei muito por isso. Muito. O grande desafio é, se a gente continuar olhando para o passado, a gente vai perder aquilo. Se a gente ficar focado nas nossas crises, também iremos perder. Agora, entender o nosso passado é fundamentar o nosso futuro. A fé dos meus avós foi muito importante para embasar a minha, mas eu tenho que ter a minha. No dia que meu avô era diácono, no dia que meu avô, Recife, né, um sol para cada um, e meu avô ia andando cerca de 2 quilômetros para a igreja de Terno, completa, no dia da ceia. E eu tinha mais ou menos 9 para 10 anos, decidi com ele. Eu vou com o senhor para a igreja. Eu cheguei lá com a língua desse tamanho, ele inteiraço. Né? Pronto lá, passou lá a toalhinha dele e entrou no santuário, porque eu fui criado para entrar no santuário, né? Para servir a cena naquele dia como diácono da igreja. Ótimo. Aquilo me fundamentou, aquilo me moldou, aquilo me fez olhar para Jesus de uma forma diferente. E servir a ele com o esmero que meu avô tinha. Mas, e eu brinco dizendo que se meu avô tivesse vivo, então aqui na IBG, ia dizer, isso não é igreja, é uma noite. Negócio de luz. Isso não é uma igreja. Né? Mas, a igreja não é pra gente. O que a gente está fazendo aqui é para que as pessoas sejam impactadas por Jesus. O crente já foi impactado por Jesus, não precisa de culpa. Mas meu avô ia ter muita dificuldade de entender isso. Mas eu não posso ficar olhando para o meu avô e dizer assim, ceia é de terno, eu vou de terno. Até quando eu vim para a IBG, eu tinha terno pra caramba, doeu uns 11. Fiz todo domingo de terno, então tinha um monte. Crise do limite. Aprenda hoje para liderar amanhã. Esse dia não. Ele ligou de novo. Vamos passar aqui. Uma frase aqui que eu quero, se der para reproduzir aí. Os que distinguem os líderes dos seguidores, o que distingue os líderes de seguidores é a capacidade de desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades. Líderes são aprendizes. Trabalhei com um pastor que ele dizia que nós precisamos ter um espírito ensinável. E esse é o grande desafio. Pode passar. Se eu quero, o Warren Bennis, especialista em liderança, ele diz, o que distingue líderes dos seguidores é a capacidade de desenvolver e aperfeiçoar as suas habilidades. Quem foi que Jesus discipulou? Os discípulos ou a multidão que seguia ele? Quem? Quem foi que Jesus deixou a missão de continuar o que ele estava fazendo? Muita gente seguia Jesus. Isso vai acontecer na nossa comunidade. Vai chegar muita gente e vai dizer assim, não, eu só quero vir no culto à noite. Beleza. Só que você não vai ser pastor. Não reclama se você não está sendo pastoreado. Porque acontece muito isso. Eu vou embora porque eu não sou pastoreado nessa igreja. Aqui não tem isso. Aqui não tem essas coisas. E aí a pastora Ana, que lida com a integração da nossa igreja, graças a Deus que é ela, porque a minha ferradura está sendo polida. Porque o irmão chegar aqui e dizer assim, isso é igreja, não sei o que, esse irmão vai lá, aqui é ruim demais. Mas fica nessa igreja, não é uma porcaria. Procure outra. Né? Eu já sou assim na integração. Ela não, ela é amorosa, ela não, veja só, veja de outro ângulo, ponto de vista diferente. Não, isso aqui é uma porcaria mesmo, aqui é tudo ruim, vai embora. Né? Graças a Deus que é ela, não sou eu. Mas a irmã chegou para ela e disse assim, eu não vou mais ficar aqui, porque eu não me sinto aceita aqui, não me sinto acolhida.
E a primeira coisa que a pastora fez: você está no PG? Não. Você está no CFC? Não. Ué, não, vem domingo à noite. Fica aqui no escuro, terminou, vai embora e vai ser pastoreado. Não vai, meu irmão. Não vai. É um desafio. Agora, o que é que nós queremos formar? Seguidores ou discípulos? Isso vai gerar crise. Porque discípulo, sabe aquele discípulo assim? Jesus está dizendo: o que eu faço é o Pai que faz. Aí o discípulo: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí eu vejo Jesus assim: ah, miserável. Lê lá o texto, não é isso que Jesus fala? Ele fala: raça de víbora, que daquela fala assim, né? Lá de onde eu vim: ah, miserável. O que eu faço é o Pai que faz. O que eu faço é o Pai que faz. Quer ver o Pai? Olha para mim. Agora, também Jesus deixou na sua oração sacerdotal, o que é que ele pede para o Pai? Que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Então, quando as pessoas não veem, elas precisam ver o Pai. Agora, como é que trata isso? Ah, pastor, mas veja só, porque no estudo de Harvard, liderança, a pessoa nasce com isso. Sério? Pedro nasceu líder? Pensa no cara que eu digo assim: vaza. Não vai andar contigo não. E o outro lá, né, do MST, o Zelote lá. É verdade mesmo. Não é não? Quem estudou teologia sabe que o Zelote era do MST. Aí Jesus chamou o cara para ser discípulo dele. Caraca! E eu não quero nem passar na porta do vizinho que é da Urbana, porque vai que pega. Aí Jesus disse: não, eu vou mandar comigo. Eu vou discipular você e você vai receber o Espírito Santo na hora certa para continuar o que eu vou fazer. Cara, esse é o Jesus que eu sigo, mano. Não é o Jesus que desconvida. Pô, é o cara que é diferente. É o cara que não tem nada a ver. Não, mas a gente quer que, né? Eu gosto, eu dou uma aula, um curso aqui chamado Celebração da Disciplina. É um livro do Richard Foster. Antigo, está esgotado, você passa na internet. E uma disciplina espiritual que Richard Foster fala que é a oração, a disciplina espiritual. E eu sempre cito esse exemplo de um episódio: um amigo meu é pastor episcopal lá em Petrolina, na última cidade lá de Pernambuco, divisa com a Bahia. E quando ele era mais novo e tal, a igreja lá do Paulo Garcia cresceu muito com o encontro de jovens. Então foi um movimento muito forte, década de 90 até o início do ano 2000, de alcançar jovens para Jesus. Essa turma ia para o Carnaval de Olinda, e meu amigo Rodolfo foi alcançado no meio do Carnaval de Olinda, com aquele pessoal que tirava o tempo do Carnaval para evangelizar ali no meio da folia mesmo. E aí eu meti o pau, bati o salto e assim: tu quer ir para Carnaval? Eu vou para o retiro. Eu vou me retirar, porque essa festa é do mundo. E o cara está lá, foi alcançado para Jesus, e é ministro do Evangelho, para a glória de Deus. E aí, ele conta um episódio que eu gosto muito de contar, que é nesses encontros de jovens, várias pessoas foram convertidas, e eles tiveram um reencontro. E nesse reencontro, o líder caiu na besteira, aquela coisa de crente, né? Que a gente já quer que o cara se converta amanhã, e hoje, no domingo, ele já fala crentez, já usa roupa crentez. E já chega aqui: santo, santo, maravilhoso, eterno e tal. E aí o cara chega lá e diz assim: olha agora com uma frase. Você pode crer, né? Olha agora com uma frase. Fale para Deus uma frase. Aí o irmão crente lá gritou: Deus, tu és fiel. Aí o outro gritou lá: Deus, tu és onipotente. Aí o novo convertido: Deus, tu és do... E soltou aquele palavrão, porque para ele estava dizendo que Deus era top. Né? E aí, eu sempre pergunto na sala e quero perguntar aqui: irmãos, ele orou ou não? Ele orou ou não? Orou? Sim, não importa. Não tem um jeito de orar? Agora, aí você tem várias reações como eu tenho agora, né? E aí o irmãozinho crente lá: misericórdia, infartei. Né? A questão toda, e é engraçado como na sala, lá no nosso centro de formação, a gente sempre tem essas variadas reações. A última que eu tive agora foi assim: ele te respeitou a Deus, pastor! Já se pulando. E aí eu disse: como ele te respeitou, irmão? Ele chamou palavrão. Eu disse: mas para ele
eu faço como discípulo de Jesus? Vou discipular ele. Eu vou andar com ele. Eu vou comer com ele. E vai chegar a hora que ele vai dizer um monte de coisa. Quando eu cheguei em São Paulo, eu chegava lá em Recife, não se chama frango, é um pejorativo para quem é de molecado. E aí cheguei aqui em São Paulo, aí todo mundo, não, vamos ali comer um frango. Eu só não como frango. Entendeu? E aí eu tive que me adaptar e até o processo mental todo, de entender que não era aquilo, né? E aí estou ali conversando com os irmãos lá na outra igreja, estou conversando, não, porque fulano pegou e meteu o cacete no outro, e as irmãs assim, ó. Aí a irmã que era do Rio olhou para mim e falou, pastor, isso aqui é palavrão. Aí, desculpa, irmão, porque lá tem cacetete da polícia, aí a gente fala. Aí tem que explicar essas coisas. Porque o grande desafio é no discipulado, eu vou ensinar. Agora, eu tenho que estar aberto para lidar com essas coisas. E vai gerar crise, irmão. Como é que eu faço com isso? Jesus me ajuda. Né? Quando eu estava no processo lá da Casa de Paz ainda, com a Aline e o Mauro, eu disse, eu estou ali jejuando, Senhor, eu faço apelo, é o último dia da Casa de Paz, e Deus calado. Terça-feira, quarta-feira, eu falo, Senhor, por favor, eu faço apelo, é a última vez, eu convido eles para aceitar Jesus. Na quarta-feira de manhã, Deus vira para mim e fala, faça o seu que eu faço o meu. Qual é o meu? Qual é o meu e o seu? É converter ele? Quem converteu ele? O que é que a gente tem que fazer? Falar. É só falar? A gente não come junto, não anda junto. Relacionamento. Isso! Isso é discipulado. Jesus não dizia, senta aí, os 12. Vou falar. Era assim que Jesus fazia? Jesus comia com os caras, andava com os caras, não tinha vergonha. Ai não, pastor, eu não vou sentar com fulano não no restaurante, porque vai que a pessoa passa na porta, é coisa de crente isso, né? Paranoia de crente. Não que a pessoa chegar lá e ele está com a cerveja. Aí a pessoa vai passar e vai dizer, ai meu Deus, e agora? Dane-se. O problema é dele. Eu estou aqui fazendo o meu discipulado. Não, pastor, vai beber, pelo amor de Deus, que idiotice. Sabe, eu bebo minhas Schweppes, eu gosto de Schweppes. Cheiro de laranja. Sabe? Agora, eu preciso me abrir para o discipulado, porque senão a gente fecha as portas. Agora, isso gera crise, irmão. Isso gera crise. E eu quero caminhar aqui para o nosso... tentar caminhar para o final aqui. Quem escolhe mediocridade, não se destaca. E mediocridade, a gente usa esse termo pejorativo, mas mediocridade nada mais é do que ficar lá. É aquele cara que eu sinto na internet. Não quero soltar o estrume, está quentinho. Não, está tudo bem aqui, não vou sair daqui. Né? Não vou me destacar. Crise de comparação. Nossa, sua igreja agora é pentecostal? Né? Para quem é tradicional? Não, porque eu sou batista, o batismo tem um Espírito Santo. Mas apareceu uma pessoa falando língua na sua igreja? Ué, mas não é dono do Espírito? Porque hospitalidade também é. Está lá na Bíblia. Mas a gente só quer o que dá embora. A questão toda é, e se Deus der? Não, mas agora vocês são os G12? Agora vocês são não sei o quê? E aí a gente vai ter que lidar com essas comparações aí, irmão. Vai gerar crise. Nossa, você agora não prega igual o Ed? Né? E eu trabalhei na Igreja Nação Oeste, eu dizia que a gente tinha síndrome da Ibabe. As pessoas não eram pastoreadas lá, vinham para a igreja da gente que era menor e ficavam, porque lá na Ibabe é assim, lá na Ibabe é sábio. Aí eu cheguei e disse assim, vai para lá, irmão. Eu falei para 2 pessoas. Né? Quando cheguei aqui na ZL, tinham quase os adoradores do Ed. E eu disse, no dia que estiver no hospital é Marcelo que vai, né? É Marcelinho que vai ter que sair da casa dele e ir lá me visitar no hospital, porque Ed René não sabe nem o teu RG. Então para com essa baboseira aí. Então vai ter comparação mesmo. Ai, vocês estão ligados lá no René Terra Nova? Vai ter. Esse é um grande desafio. Fomos ungidos para sermos nós mesmos. Eu lembro,
Nós fomos na igreja do John Austin, eu, o pastor Marcelo e o pastor Ricardo Capra. É surreal, eles têm 70 mil membros. Né? A Lakewood Church, no centro de Houston, era o ginásio do Houston Rockets. São 20 mil lugares, é um negócio surreal. O John Austin é um cara que o pessoal de teologia fala que ele é de confissão positiva, blá blá blá, um monte de asneira, mas eu fui lá e tem muita presença de Deus. Não é à toa que aquela igreja tem 70 mil pessoas. Não é à toa que eles fazem um trabalho, sabe, Médicos Sem Fronteiras? Já ouviram esse movimento? Eles fazem um trabalho igualzinho missionário. Eles têm um congresso só para médicos nos Estados Unidos que se dedicam à missão. Esse é um grande desafio. Aí eu lembro que a gente voltou, o pastor Marcelo fez uma citação do Joe Austin no Facebook. Você está agora seguindo confissão positiva? A gente não pode nem mandar o cara para o inferno, né? Porque o cara é crente. O Facebook é meu. Sabe? Agora, você conhece a igreja do cara? Você já leu alguma coisa do cara? Porque a gente adora uma teologia do Facebook. Uma teologia do me disseram. E aí, vão te comparar mesmo. Vão te comparar. Vão dizer, Marcelo, agora você está no... Tudo pode? E aí, Andy Stanley. Não existe vitória nas comparações. Irmãos, estou lendo um livro agora do Andy Stanley, que é um case também da North Point, chamado Envolvente. Agora não vou lembrar o nome. Parece a capa do livro parece um filme erótico, mas a ideia é exatamente ele falar da igreja. E eu nunca chorei lendo o livro, eu chorei lendo esse livro. O Andy Stanley é filho do Charles Stanley, que foi pastor da PIB de Atlanta e que foi talvez um dos primeiros pastores da história dos batistas que passou pelo divórcio. E a igreja continuou com ele como pastor. Viveram várias crises, a North Point foi uma divisão, eles trabalharam com o pai. Então, esse livro é muito interessante, mas uma das coisas que ele decide quando vai fundar a igreja dele, a North Point, é que ele quer que a igreja seja uma igreja para quem não gosta de igreja. E ele paga um preço muito alto hoje. Mas hoje, depois de mais de 10 anos, eles colhem os frutos de ter tomado esse passo na direção da vontade de Deus, para aquela comunidade naquele tempo. E não simplesmente porque era um modelo de igreja. Porque naquela região onde ele estava, naquele momento, aquele povo precisava de uma igreja que não era uma missa, uma reza, uma estrutura denominacional. Eles queriam simplesmente ir lá e cultuar Jesus, viver a comunidade e o movimento de Jesus. E aí ele disse, tá bom. Essa é a ideia. E ele fala, não existe vitórias nas comparações, porque ele viveu muita comparação do pai. É o filho do Charles Stanley. É o filho do Charles Stanley. Até hoje, né? Ele hoje é o Andy Stanley. Mas ele só vivenciou as vitórias dele porque ele decidiu não ser o filho do Charles Stanley. Ter a própria história. Esse é o desafio. As crises do abandono. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Ninguém mais me chama para pregar em canto nenhum. Ué, a tua igreja está aí todo domingo, 52 domingos no ano. Prega para ela. Assim como Deus traz as pessoas para as nossas vidas de modo sobrenatural, Ele tirará algumas pessoas de nós também de forma sobrenatural. Esse é um outro grande desafio. Estava na casa de um pastor daqui da nossa cidade e eu quero abrir para perguntas. Quero concluir aqui, a gente conversar um pouquinho nesses 30 minutos que faltam. E eu estava tomando café com um grupo de pastores ali, estava minha esposa, e a gente teve um momento de oração. E eu me lembro muito da esposa desse pastor virar e dizer assim, a minha oração é para que Deus traga para a nossa comunidade, só quem Ele quer. Porque as pessoas que não querem ficar aqui dão muito trabalho. Por quê? Porque a igreja está crescendo, e aí eu vou para lá. Agora, aquela igreja da moda, eu vou para lá. E eu costumo dizer que muitos dos nossos movimentos evangélicos brasileiros são movimentos sabe aquele movimento de cardume? Para mim, é o mesmo grupo que lota
igreja neopentecostal, pentecostal, tradicional, é o mesmo que vai para aparecer. Porque eu não quero relação com o Senhor, eu quero só que Ele me beneficie. E isso dá trabalho, irmãos. Essa vai ser talvez a maior crise que a gente vai viver numa transição e na transição da vida de uma igreja que faz discípulos. Porque as pessoas, e principalmente nós que ou estamos muito tempo na igreja, a gente foi criado que quem faz evangelismo na igreja é o pastor. Eu não preciso evangelizar. Né? Ou então a gente cria uma área de evangelismo para a igreja. Né? E essa é a minha escola. Né? Então, por isso que eu cresci nessa escola de que meu ministério é da música, logo, eu não preciso fazer discípulos. Né? Ou o meu discípulo vai ser meu aluno de piano. Valeu. O grande desafio é que uma das crises que nós vamos viver e que nós vivemos aqui é que a igreja precisa ter um coração discipular. Enquanto cada um, e esse é o nosso sonho, quando eu estava dando o módulo 4, nossa vida em comunidade, eu dizia, o nosso sonho é que cada membro da IBG tenha uma célula. Por quê? Porque cada membro da IBG está entendendo e está aprendendo do Senhor que a sua missão não é se reunir para comer. Porque eu brinco que PG às vezes é pessoas boas. Nada contra. Mas muitas vezes só vai para comer. O grande desafio é que o nosso coração precisa ser um coração discipular. As pessoas, não é discipular crente. Não, mas veja só, nós estamos aqui, olha que lindo. Nós somos em 10 aqui, ó, todo mundo da igreja. Né? Mas, olha, mas a gente está em PG. Sim, irmão, mas o cara do lado, às vezes é de dentro de casa. Está indo para o inferno. E a gente está se reunindo uma vez por semana para comer, ler o roteirinho, cantar louvores. Né? Que a gente estava nessa discussão, estava conversando com a mãe e com o Rafa. Louvor não é música, irmão. Música é algo que eu posso louvar. Mas música não é louvor. Porque eu escutei aquele louvor. Pode ser louvor não. Né? Eu estava brincando, de vez em quando eu louvo a Deus, ouvindo Alceu Valença. Das brumas leves, das paixões que vem de dentro, que vem chegando. Tu vens, já escuta os teus sinais. Por que é que não tem messiânico por isso? Não, mas foi Alceu Valença aqui. Né? E aí a gente bota lá um Jesus lá, tá bom. O grande desafio, irmão, né? Eu tive uma experiência dessa no meu PG. Coloquei lá e comecei a chorar porque eu estava vivendo naquele momento. Botei Noites Traiçoeiras no louvor do meu PG. Alguém conhece a música? Sim. Padre Marcelo Rossi. Comecei a chorar e os crentes do meu PG. Música do Pai. Eu disse, meu irmão, preste atenção nessa música, nessa letra. Sabe? Fora que assim, as pessoas, quando elas chegarem na sua casa, elas vão se identificar. Porque é a música que ela escuta. E aí eu vou botar, oh, impressionante. E ela tá cá. Entendeu? Esse é um grande desafio. E isso gera crise. Porque abrir a minha casa para receber alguém que não professa a mesma fé que eu, vai gerar crise. Agora, o grande desafio é, eu preciso me preparar. Eu preciso, e essa é uma das coisas que eu vou dizer, irmãos. A gente foi eu, o pastor Marcelo e o Nel, fomos no Paixão Contagiante na Central e ouvimos o pastor Domingos Jardins, da filha de Maria. E ele falou, a igreja de Jesus, assim como Jesus, precisa ser gerada pelo Espírito Santo. E eu, mais uma autocrítica, Batista não gosta de falar do Espírito Santo. Agora está gostando, mas não gostava não. Que era coisa de peteca. A igreja de Jesus precisa ser gerada pelo Espírito Santo, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Depois essa igreja precisa ser ungida pelo Espírito Santo, porque Jesus foi ungido pelo Espírito Santo no seu batismo. Depois essa igreja precisa ser tratada pelo Espírito Santo, porque, e aí eu faço a minha pergunta aqui do CFC, quem foi que levou Jesus para o deserto para ser tentado? Né? Porque quando tem crente na sua igreja, vai dizer que foi o diabo.
E aqui no meu paralelo no Antigo Testamento, eu disse, está amarrado no nome de Jesus. Porque quem levou Jesus foi o Espírito Santo. Por que Jesus foi levado pelo Espírito Santo? Porque ali ele vai começar o seu ministério, gerado, ungido e tratado pelo Espírito Santo. E quem que leva Jesus agora para cumprir o seu ministério? O Espírito Santo. Irmãos, se não for desse jeito, é só método. Então, cada membro da nossa igreja, e esse é um grande desafio que a gente tem como igreja. Eu digo para o pastor Marcelo, graças a Deus é ele. O grande desafio é que cada um de nós tenha um coração gerado, ungido, tratado e guiado pelo Espírito Santo. Esse é um modelo discipular. Porque quando as pessoas chegarem na nossa casa, quando a gente se deparar com elas no nosso pequeno grupo, na nossa célula, elas vão encontrar Jesus. E o seu Espírito que convence do pecado é o Espírito do juízo. Não é só um roteiro, não é só um método, não é só um modelo, mas é Jesus que está lá dentro. Agora, o quanto eu quero me preparar para isso é um desafio. Ok? Perguntas. Temos ainda 26 minutos. Eu quero abrir para pergunta. E aí, se tiver a pergunta lá do seu grupo e tudo mais. É esse aqui. Você não quer em português. Já sei. É intensa e envolvente. Isso aí. Intensa e envolvente é o nome do livro do Andy Stanley. Né? Parece uma capa de livro erótico, né? Tá ali, ó. Intensa e envolvente. É sobre igreja, irmão. Eu nunca chorei. Ele conta que o pai dele, o Charles Stanley, quando os diáconos, né, tem um livro, uma passagem das escrituras, lá em Heresias, que diz, resistir aos diáconos e eles os tiraram fora. E o pastor Charles Stanley levou um soco do diácono, porque simplesmente não renunciava ao pastorado da igreja. Esse livro é fantástico. É fantástico. Eu choro, porque ele leva a gente para as entranhas da igreja. Sabe a entranha, irmão? Que a gente tem, mas é feio. Você já viu alguém aberto lá, tudo para fora? É feio, né? Mas todo mundo tem. Aí eu costumo dizer, eu disse isso para o Paulinho, a gente tem as entranhas da igreja. É feio de ver, mas ela existe. Mas é necessário, é vital. E precisa ter. Perguntas?